Olá pessoal, saudações a todos. Mais uma vez agradecer a todas as pessoas que têm me mandado mensagens positivas, a gente fazendo uma análise crítica de tudo que está acontecendo devido ao Covid-19, não só no mundo quanto aqui também no Brasil, principalmente aqui no Brasil. E infelizmente tem aqueles que, por questões de fundamentalismo político, têm buscado atacar em vez de analisar a questão de maneira serena, de maneira fria, de maneira racional. Pedir a todos vocês que assistem nossos vídeos, que se inscrevam lá no nosso canal, não custa nada, dá um likezinho ao terminar de assistir e pode fazer seus comentários, continue fazendo seus comentários, pode entrar em contato comigo através das minhas redes sociais, lá na página do Facebook, Professor Elton Farias, ou aqueles que têm meu contato pessoal, podem mandar seus questionamentos, suas dúvidas, suas críticas, seja ela positiva ou não, e a gente vai dialogando aí para tentar colocar uma visão mais clara do que realmente a gente está vivendo hoje e o que vai ser o país de agora em diante. Semana passada, na verdade essa semana ainda, houve algumas medidas. Nós estamos vivendo, além de um período de crise por causa do Covid-19, nós temos um período de crise também política, porque nós temos um presidente que governa por decreto, cercado de militares, e que pouco está preocupado com as pessoas. Ele baixou medida provisória, o que extinguiu o PIS e o PASEB. Então isso a gente não sabe ainda quanto isso vai pesar no bolso do trabalhador brasileiro, quais são os impactos negativos. Ainda não parei para poder fazer essa análise, mas a gente tem de analisar porque possa ser que venha trazer retrocesso, assim como foi a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. E também os mega empresários estão justamente mexendo os seus contatos políticos para que essa lei do home office, a possibilidade de cortar salários dos funcionários em momentos de crise, ao qual eles vão estabelecer quais são essas crises, não vai ser crise de mercado, mas a crise que a empresa, eles vão julgar que está passando, possa ser algo permanente após o fim do decreto de calamidade. Ou seja, onde a tendência é que você venha trabalhar mais e ganhar menos. E ainda tem aquelas pessoas que não acreditam, mesmo a gente sabendo que a mídia tradicional é uma mídia que tem lado, é uma mídia que atende ao capital, é uma mídia que não está, na maioria das vezes, eu posso dizer isso absolutamente, 99% das vezes não está preocupado com o bem-estar da população, e sim com seus anunciantes, com seus patrocinadores, com os empresários que fazem os anúncios nessa chamada mídia tradicional, ainda está apoiando isso. Vocês têm ideia, ontem no discurso do Papa, ele falando que, discurso de Sexta-feira Santa, ele falando que os empresários tinham de ser um pouco mais humanos e pensar em não ter lucros ou não ter lucros excessivos nesse período. Preocupar sim em salvar vidas. E aí um idiota que se diz ser intelectual, trabalha na CNN, ontem no jornal deles aqui da CNN Brasil, chamado Live, ele disse que o Papa estava querendo endemonizar a questão da lucratividade dos empresários e que isso era assim, hora dos empresários ter lucro para não quebrar. E aí você consegue entender, ou consegue você perceber a irracionalidade humana e por que o presidente tem esses cordeiros que os segue, porque hoje qualquer idiota que tenha uma formação, mesmo que seja EAD, não desmerecendo a formação EAD, pelo contrário, mas que consegue um espaço na mídia tradicional e fala qualquer merda, pode achar que tem condições de questionar
qualquer pessoa, inclusive o Papa, não pelo fato dele ser Papa, mas sim pela sabedoria e serenidade que ele tem posto diante de tudo isso que está acontecendo. É uma voz de conciliação. E esse idiota da CNN, que eu não vou citar o nome, mas que se acha intelectual, com certeza visa e busca defender o capital, busca defender aqueles que o emprega e com que ele defende, inclusive provavelmente o presidente que ele deve ter ajudado a eleger, estava criticando o Papa e dizendo que o Papa estava querendo demonizar a questão dos lucros dos empresários. E a gente vê que, em momento nenhum, boa parte do empresariado está preocupado com isso, principalmente o setor farmacêutico, setor que tem faturamentos assim astronômicos, e os caras aumentaram aí álcool gel, luva, respiradores em valores jamais pensados antes da crise. E esses idiotas que defendem esse pensamento mesquinho, esse pensamento de estado mínimo, de que a vida do ser humano vale menos do que o capital, nós temos muitos desses, inclusive o Osmar Terra, que dizem que é médico, é um dos apoiadores de Bolsonaro e dos seus conselheiros, dito intelectual, não sei de quê, que diz que não precisa do isolamento social e que o coronavírus é meramente coisa da imprensa, que é alarde. E aí você tem o Onyx, que é o ministro do Caixa 2, que até hoje nunca foi julgado pelo Supremo, nem vai ser, né? Porque a gente viu aí o que aconteceu com os tucanos, nenhum deles foram julgados, nenhum foram condenados. Inclusive, para vocês terem ideia, a Ecovia em São Paulo fez solicitação de leniência junto ao Ministério Público, onde vai devolver 650 milhões de reais ao poder público em São Paulo, onde eles pagam propina em São Paulo desde 89. Ou seja, passou pelo governo Covas, passou pelo governo de Alckmin, de Serra e vice-versa, e nenhum jornal noticiou isso. Para você ver como são as coisas. Se fosse alguma coisa do PT, não aqui defendendo o PT, mas sendo coerente, estava todo mundo metendo pau. E aí você tem os ditos pastores, os ordenados por Deus, que utilizam as mídias sociais para dizer que o isolamento social é desnecessário. E aí nós temos aí aqueles que apoiaram das igrejas neopentecostais a campanha de Bolsonaro e vai para as redes sociais defendê-lo e dizer que a questão do isolamento é mera fantasia e que não precisa. E para vocês terem ideia disso, veja só o vídeo que o colega mandou para mim da Avenida Paulista, que foi gravado entre os apoiadores de Bolsonaro. Pessoal, venha para Paulista, todo mundo aqui. Não sejam rato, não fiquem dentro de suas casas. Venham se manifestar nas ruas. Não acreditem nessa mentira. Coronavírus não existe, gente. Isso é uma mentira inventada, isso é um resfriado que sempre existiu. Venha para Paulista, não seja rato. Não entregue suas vidas na mão dos comunistas. Eles estão acabando com o Brasil. Aí, como vocês viram, são essas as pessoas que defendem, que apoiam o presidente da República, querem negar o que está acontecendo, não só no Brasil, quanto no mundo. São essas pessoas que muitos, por ódio ao PT, ou porque são de famílias oligárquicas, a qual querem defender o seu patrimônio, as suas riquezas, estão pouco preocupados com o trabalhador brasileiro. Porque muitos desses bilionários hoje, se eles não meteram o pé, a mão ou o corpo inteiro na lama, alguns de seus antecessores com certeza fizeram isso para que eles pudessem ter essas fortunas e possam deixar por mais 5 ou 10 gerações aí à frente. Então os caras não estão preocupados com saúde e bem-estar da população. Eles querem um Estado mínimo, querem um Estado onde seja cada vez mais ausente da vida do cidadão, e a gente já sente isso no nosso cotidiano, e onde o cidadão
ele seja nada mais nada menos do que massa de manobra e mão de obra barata. E muita gente está achando que o presidente está fazendo um grande benefício com relação aí aos R$ 600 que está sendo revertido para as pessoas que estão sem renda. Na verdade, esse programa já existe desde 88, quando começou a sua discussão. Ele só foi realmente aprovado lá em 90, que a lei de transferência, o programa de transferência de renda, só foi aprovado lá em 91, com, se não me engano, lei número 80, onde repassa parte dos valores que foram cobrados do imposto de renda daqueles mais ricos para as famílias de baixa renda. Isso já deveria estar em prática há muito tempo, já deveria estar no Brasil ocorrendo de maneira mais significativa. Alguns ainda permanecem aí, como a questão do Bolsa Família, o Bolsa Escola, o Vale Gás, mas nada disso é dado simplesmente por mera e boa vontade dos governantes. É lei que tem que ser cumprida e infelizmente não se cumpre. E a gente termina vendo o cidadão brasileiro que trabalha, que carrega esse país nas costas, cada vez mais pobre, cada vez trabalhando mais, e os ricos cada vez mais ricos e simplesmente espezinhando quem está embaixo, fazendo quem está embaixo de escada para poder subir, para poder manter suas riquezas e suas fortunas. Isso é preocupante. Não querendo ser pessimista, mas o Brasil pós-coronavírus não vai ser tão bom quanto se espera. Não é questão de pessimismo, é questão de que muitas pequenas e microempresas vão fechar as portas porque não tem apoio do governo, porque boa parte desse apoio que ele diz que está destinando é balela. Eu tenho conversado com muitos pequenos empresários, muitos já fecharam as portas, já tiveram de demitir funcionários. E os grandes empresários vão continuar grandes, vão ter sim algum prejuízo, mas não tão significativo quanto as pequenas e microempresas, porque esse, de certa forma, assim como os bancos já foram atendidos na questão do receber esse apoio do governo, enquanto as famílias brasileiras ainda ficam nessa pindaíba de que muitos que tiveram renda superior a R$22 mil em 2018, mas que estão desempregados hoje, não pode receber. Tenho vários colegas, inclusive aqui em Salvador, eu tenho quase 4 mil colegas professores que foram desligados em dezembro, dia 20 de dezembro, pelo prefeito de Salvador, que eram professores contratados pelo sistema de REDA, que é o Regime Especial de Direito Administrativo, e que saíram sem receber praticamente nada. Receberam 20 dias trabalhados, mas o equivalente a 20 dias, a metade das férias, metade do 13º, equivalente a 20 dias também de trabalho, e não receberam férias. Então, de lá para cá, a maioria dessas pessoas não voltaram para o mercado de trabalho e não tem direito a receber essa ajuda de R$600 do governo, já que uma transferência de renda está na lei, porque eles receberam em 2018 o equivalente a mais de R$22 mil. Então é esse o governo que se preocupa com a população, é esse o governo que se preocupa em atender as famílias carentes, porque o cara que recebeu 22 mil em 2018 e que se encontra desempregado hoje, só de professores foram mais de quase 4 mil. Essas pessoas, se não tiverem um apoio do esposo, da esposa ou de algum familiar, devem estar passando por momentos bem difíceis. Então, eles não podem receber esses R$600 de ajuda do governo, porque em 2018 eles receberam acima de R$22 mil. Então é uma noção completamente retrógrada, um discurso completamente falido desse governo que está aí. E tem muita gente, como vocês viram no vídeo aí, que apoia e aplaude, inclusive os líderes das igrejas neopentecostais, que depende da manutenção de Bolsonaro no poder para que possa ampliar seus patrimônios, ampliar o seu rebanho de seguidores, ou de fiéis, ou de cordeiros, como vocês queiram chamar. E aqui eu não estou discutindo fé, eu estou discutindo o que é fatos. E muita gente, inclusive tem alguns
evangélicos que conversam muito comigo e que têm essa mesma concepção de que eles estão utilizando justamente a questão da situação em si para se promover e para apoiar o presidente em vez de se preocupar com a população. Então fica a reflexão aí, espero que vocês possam conseguir pensar com a cabeça de vocês, não pelo que diz a Record, o SBT, a Bandeirante ou a Globo, porque infelizmente esses buscam defender os seus. E como eu tenho escutado de muita gente, de que os filhos do dono da Globo são comunistas e de que a Globo se juntou com a China para derrubar o presidente Bolsonaro. Então, viva a ignorância e a idiotice do povo brasileiro, infelizmente.